Falei que ele colocou uma muqueca na minha frente. Qualquer pessoa é legal. Fica fácil. Não, a gente precisa de novas provas, pastor. A gente precisa de situações mais probantes. Queridos, um feliz sábado. Que bom estar aqui com você. Sabe que as minhas experiências baianísticas, elas são maravilhosas. Sempre é muito bom. A última vez que estive, no sábado à noite, a gente fez um passeio gastronômico cheio de coisas de dendê, né? Tem um monte e sílabas tônicas na última sílaba, né? Que é a coisa que mais acontece aqui. É muito legal, me sinto muito em casa. Nós estamos num final de semana de oração. Sim? Num final de semana de oração, a gente não senti, você não me deu nenhuma segurança. A gente ora, queridos, ora. E eu queria já te dizer uma coisa: o que faz a gente não orar? Vou até chegar mais perto de você. Se você fosse sintetizar a razão pela qual a gente não ora. Eu vou de lá para cá, tá, pastor? Está precisando matar meu exemplo. O que faz a gente não orar? Distância. Pecado. Cansaço. Prioridade. Preocupação? Autossuficiência. Por isso que a gente não ora. Deixa eu conhecer você. Vocês ficaram meio tensos, né? Deixa eu conhecer você. Quantos que estão aqui têm entre 15 e 20 anos? Levanta a mão sem nenhuma vergonha. Entre 15 e 20 anos. Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem aqui tem menos que 15 anos? Eu olho o orgulho bem maior ali. Cadê o Mateus? Ali. Tá, pronto. Quem aqui tem entre 20 e 25? Entre 25 e 30? Entre 30 e 40? Depois do 30 é só descida, velho. Entre o 30 e 40 são meses. Vai por mim. Você está com quanto? 35 é 40 por consideração já. Quantos de vocês aqui são solteiros? Muito bem. Quantos de vocês aqui são solteiros, mas estão namorando? Quem está namorando? A concentração de namorado. Está namorando ali e tem uma concentração violenta de gente namorando aqui. Quem está namorando e já está trânsito em julgado? Março, já foi para a última instância, já trânsito em julgado, já era. Quantos de vocês que... Quem tem um amigo que gosta de te expor? Quem tem um amigo que gosta de... Eu nem ia perguntar, mas quem tem que estar recém-casado, fica em pé, brincadeira. Quem aqui está casado há 5 anos? Nos primeiros 5 anos de casado? Que tem 5 anos aí de casado, até 5 anos. Levanta a mão aí, vocês estão recém-casados? Até, isso. Quem tem filhos? Uau, final de semana jovem. Gente, eu vou perguntar de novo, quantos aqui tem filhos? Mantenha a mão levantada se você tem filho adolescente, de 11 anos, de 12 anos para cima. Pastor, você não era? Já vou mudar para lar e família aqui. Quantos de vocês são dessa igreja aqui? Quantos de vocês são de outra comunidade? Quantos de vocês são de uma outra comunidade, mas não adventista?
não é de ali. Quantos são de comunidade nenhuma? Veio hoje. Ali. Agora eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. Eu fiz essa pergunta, mas fica tranquila, viu? Que a gente tem, fora a vergonha dos recém-casados aí, ninguém ganha disso. Se você fosse dar uma nota para aquilo que você entende de Bíblia, sendo 0, nem sabia que Bíblia existe, e 10, chama Paulo que a gente conversa, que nota que você dá? Espera aí, vou melhorar aí, porque você não vai ficar falando. De 0 a 5. Isso envolve uma sinceridade, né? Ficar de 0 a 5. Por isso que eu falei 0 a 5. Eu ia falar de 1, 2, 3. Não, 0 a 5. De 5 a 10. Muito bom. A maioria nem respondeu. Então, vou fazer umas perguntas básicas, então. Pessoal de 1 a 9. Quando alguém chega para você e pergunta, você é santo? Qual é para você a resposta correta? Sim, eu sou. Alternativa A. Alternativa B, não, jamais. Alternativa C, não sou, mas quero muito. Você é santo? Alternativa A, sim, eu sou. B, não sou, não, jamais. Ou B, essa. E a C, eu não sou, mas gostaria muito de ser. A. B. Você ficou meio assim, né? Você ficou meio assim. C. Muito bem. Vocês acham que esse assunto é importante ou não? O quanto importante? Você está olhando para mim? Quando a gente fala de evangelho, a gente precisa falar daquilo que o evangelho significa. Em essência, evangelho significa boa notícia. Você crê? Diga amém. O evangelho é uma boa notícia. Se o evangelho chegou e uma boa notícia não chegou junto, nós estamos falando de uma outra coisa ou precisaríamos usar uma outra palavra. Me compreende? Sim ou não? Então, fofoca gospel, ele é etimologicamente impossível, porque não dá para juntar uma boa notícia com uma má notícia. Ele é uma boa notícia. Mas tem uma coisa que eu e você precisamos considerar fortemente. O evangelho, a boa notícia do evangelho, ela é posterior à má notícia do evangelho. E muitas vezes, aquilo que consideramos uma má notícia é a primeira parte da boa notícia. Me fiz compreender? Sim? Entendeu? Sim? Vou explicar nos próximos 30 minutos. Abre sua Bíblia. Com uma variação de... Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Se a Bíblia tivesse uma porção de páginas soltas, ela estivesse espalhada no mar, e você pudesse salvar alguma, pega Mateus 5. Não que ela seja mais, menos inspirada que todas as outras palavras da Bíblia, mas Mateus 5 tem uma característica. Jesus aqui está sendo poderosamente sintético. Ele está dizendo uma realidade ampla, extremamente ampla, e está colocando para a gente o fundamento. Ele está dizendo assim, ó, isso aqui é a base do que eu vou falar. Você não consegue dialogar, não consegue se entender, não consegue perceber o que está acontecendo com você e com o mundo. Você não sabe o que eu vim fazer aqui se você não entender o que estou falando agora. Ele se senta para dizer o que é que ele veio fazer e como que as coisas fazem sentido. É tremendamente importante. E eu queria chamar você, antes de a gente ler o primeiro texto, a você sacudir o seu coração agora, para você se libertar do seu flanelógrafo. Você sabe o que é flanelógrafo? Sabe? Quantos anos você tem mesmo?
Falar eu sei e perguntar quantos anos você tem é a mesma coisa. Para aqueles que não sabem o que é flanelógrafo, aqueles que levantaram a mão nas primeiras perguntas, na pré-história, os arqueólogos escavaram e acharam os objetos de feltro, onde se colavam figuras bíblicas num feltro sobre o outro. O flanelógrafo foi importantíssimo para muitas coisas, mas o flanelógrafo traz alguns efeitos colaterais importantes. No flanelógrafo não tem... Presta aqui. Isso aqui já é um flanelógrafo high-tech, né? Isso aqui é um livro cheio de flanelas. Mas se você pegar esse livro aqui, não tem, por exemplo, uma mulher estuprada e esquartejada aí com as partes mandadas para as 12 tribos. Não tem essa história aqui. No flanelógrafo não há uma explicação sobre uma mulher samaritana ter 6 maridos e por quê. No flanelógrafo tem um monte de coisa que nas segundas-feiras da vida eles não aparecem na história. E eu queria te chamar uma atenção para o Sermão do Monte. Você tem que ser crente fora do flanelógrafo. E uma boa parte de nós foi desenvolvendo a fé até as belas histórias da Bíblia. E desse ponto não passou. E aí quando o evangelho real começa a exigir respostas reais, a gente fica todo desestabilizado. O evangelho de verdade, ele não usa terno. O evangelho de Cristo não usa terno, gravata. Ele não é perfumado. Ele é sujo de calça jeans e camiseta. Quantos dias, quantas horas por dia você passa dormindo? Umas 7? Faça a conta comigo. Se Cristo não domina seu sono, ele já está fora de 1/3 do seu dia. Quantas horas por dia você passa trabalhando? 8, 9? Se for contar o transporte, dá umas 10 horas? Sim ou não? Num dia de 24 horas, se Cristo não está determinando, santificando, controlando o seu trabalho, ele já está fora da maior ocupação do seu dia. Está fora. Se você tirar, se Cristo não dorme com você, se ele não trabalha com você, ele já está fora da maior parte da sua vida. Portanto, absolutamente nenhuma frase que ele falou já faz mais sentido. O evangelho de verdade, ele não é um que se encaixa só aos sábados. Ele está na maior parte do tempo de tênis. Na maior parte do tempo ele está dentro de um ônibus, não sentado numa igreja. Isso é o evangelho. Ao ver as multidões, começa o texto. Jesus subiu ao monte e ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele e ele passou a ensiná-los. Jesus disse, verso 3: bem-aventurados, que está escrito na sua Bíblia? Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os... Por quê? Nesse momento Jesus começa a dizer uma coisa, que você precisa desarmar. E você não pode domesticar Jesus. E acredita, em nome de Jesus, Jesus não pode ser domesticado. Jesus não é algo em que você protege. Você não vai ter um Jesus útil na sua vida quando você coloca ele dentro de uma jaula para proteger você. Você tem que abrir a jaula para ele proteger você. Está me compreendendo? Sim ou não? Você não pode ter um Jesus trancado no seu quarto para pensar que ele lá trancado no seu quarto vai fazer mudança na sua vida. Você tem que desenjaulá-lo. Você tem que soltar a coleira. E ele está invertendo absurdamente as suposições. Porque ele está dizendo assim, bem-aventurado. A gente pode discutir, e cada livro que você lê sobre uma definição de bem-aventurado vai dar uma variação diferente. Mas em síntese eu vou usar uma que eu gosto. Um bem-aventurado é, antes de tudo, a palavra mais próxima na nossa cultura para bem-aventurado é sortudo. É sortudo. Eu vou dizer para você por que é sortudo. Quando a gente fala de uma pessoa sortuda, antes de tudo a gente está dizendo uma coisa. Essa pessoa ganhou algo, viveu algo, experimentou algo que ela não fez para merecer, não é assim? Se uma pessoa foi lá no shopping e comprou aquela roupa, ele não é sortudo, mas se ele ganhou aquela roupa, ele é sortudo. Ou seja, a sorte está na nossa cultura associada a algo que não se merece, que aconteceu e você sai dando risada, não é assim? Que sortudo!
trabalhou 20 anos para comprar caminhonete, comprou. Você fala, sortudo? Não. Achou um bilhete na rua, foi ver, vale uma caminhonete. Você fala, sortudo, né? O bem-aventurado é Deus chegando para ele e fazendo uma declaração, ó, você está bem a partir da minha perspectiva. Esse é abençoado, esse é honrado, esse está bem. Esse aqui pode se levantar e sorrir. É um destaque a partir de algo que ele não fez, mas que é bom e recebeu uma aprovação de Deus. É Deus falando, no checklist dele dizendo, é isso aqui. Mas a nossa perspectiva de pessoa que pode sorrir, que pode acordar o dia, bater no peito e falar, está tudo bem, eu sou o cara, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ele falou aqui. A gente fala assim, ó, o bem-sucedido, o sortudo, o abençoado, o feliz, é o chorão, humilde e covarde. Bem-aventurado é aquele que está chorando, é aquele que não se coloca arrogantemente, afrontosamente, altaneiramente, ou nenhuma das mentes que a gente imagina hoje como prova de sucesso. E manso. Eu sou brasileiro como você. E aqui no Brasil, chamar alguém de manso definitivamente não é algo que faz ele se sentir bem. Certo ou não? Já a pessoa chegar para você e falar, qual é esse irmão lá? Ele é manso. Você vai falar, não, né? Não, me chama de outra coisa. Né? E como é que a gente fala? Não chora. Levanta e enfrenta, não é? Não chore é uma frase que você escuta desde o começo. Não chore. Não, vai lá. Mansos, chorões e pobres de espírito. O espírito pobre, rendido. Definitivamente Jesus está chutando o balde. Ele está falando, a minha lógica é completamente diferente da sua. Parece absurdo, sim ou não? Seja sincero. É completamente absurdo. Então volta aqui. Eu sou o caminho, completa outra frase. Se Deus é a verdade absoluta, verdade é sempre verdade, por mais absurda que pareça. Mas se você olhar para esse texto aqui, você vai entender algo tremendamente importante para a sua vida, porque isso pega você diretamente. Jesus está falando e usando palavras que se referem ao reino. E para a gente compreender melhor essa história, eu vou voltar um pouquinho. Porque se Jesus está falando de uma construção, ele precisa dizer onde é que estão as suas bases. Então olhe para mim antes de você abrir o texto em Gênesis. Uma das frases que Jesus colocou aqui, uma das expressões que ele vai usar aqui é a palavra reino. Ele vai usar reino de Deus em muita coisa. Para que haja um reino, há que ter um rei que exerce uma vontade, um súdito, um propósito desse reino, um espaço delimitado, um propósito, algo visível, um governo, um sistema de pensamento. O reino de Deus, o reino dos céus. E essa expressão reino dos céus está por toda a Bíblia. E quando ele falou para você orar, ele disse para você orar pedindo que venha a nós o teu reino. E o reino de Deus se estabelece antes de qualquer outro lugar no coração do seu súdito. Deus tem um reino e você localiza o trono desse reino no coração do súdito. Isso é muitíssimo importante. Se Deus não reina no seu coração, o seu coração é um local de batalha deste reino. Ele vem para lá, vem para avançar nesse reino. E isso é tremendamente importante para a gente entender. A outra coisa, o que ele está dizendo aqui, nas bem-aventuranças, ele está colocando para você um processo. Aquela coisa que ele começou dizendo, bem-aventurados os humildes, é o começo de um processo que vai chegar até bem-aventurados sois vós quando os mentirem, vos injuriarem, mentindo e disseram todo mal contra vós. A primeira bem-aventurança é um primeiro passo, ele vai seguir até o último. Portanto, se a primeira não acontecer, não acontecerá nenhuma das demais. Elas são todas dependentes uma da outra. Deus não está falando de pedacinhos da sua vida. Eu vou repetir, Deus está falando de um diagnóstico e de um processo que Ele está fazendo no seu coração neste momento. Estamos juntos com isso? Sim? Então vamos lá. Quando Deus criou o mundo, quantos reinos existiam neste mundo? Só um. Só tem um.
Deus faz o mundo, dá ordens nesse mundo, e só tem um reino, e esse reino tem umas bases. E essas bases precisam ser compreendidas, porque Deus nunca mudou essas bases. Olha aqui, no livro de Gênesis, e agora eu vou pedir para você sair do flanelógrafo, tá? Qual foi no livro de Gênesis o mandamento que Adão recebeu? Valendo um abraço. Abraço é importante. Qual foi o mandamento? Vamos lá. Hã? Cadê? Governar. Qual mais um mandamento? Deu uma tarefinha, né? Dá o nome dos animais. Olha aqui, Gênesis capítulo 1, verso 26. E Deus os abençoou. Não, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro mandamento. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos e toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra. Então, o primeiro mandamento, um domínio sobre toda a vida. Domínio sobre toda a vida. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes disse, mais um mandamento: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra. E agora tem mais uma frase aí, e uma palavra: sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus dá para o homem um domínio e uma ordem que vai se desdobrando para que ele haja sobre tudo que já foi criado. Primeiro mandamento é multiplicar-se, encher a terra, dominar a terra. Nós vamos fazer um raciocínio super simples aqui. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Quando alguém quer fazer outro igual ele tem uma intenção. Ele quer se reproduzir. Ele quer aumentar a quantidade de gente que o veja. Deus está se reproduzindo a ponto de que Ele está criando filiais. Deus está criando uma filial. Ele está se reproduzindo a ponto de que outras pessoas o representem. Ele está criando um representante. Criar um representante, fazer o homem à sua imagem, significa que Deus quer que as suas características sejam reconhecidas e visíveis. É por isso que ele diz assim: sede santos. Por quê? Porque eu sou santo. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus... Por que o mandamento é que você ame? Porque Deus é amor. Por que o mandamento é que você seja justo? Porque Deus é justo. Por que você tem que ser santo? Porque Deus é santo. Por que você tem que ser misericordioso? Porque Deus é misericordioso. E por que Deus te fez bonito? Bonita? Porque Ele é bonito. Sim? A beleza de Deus e a sua santidade não se separam. E Deus abençoa demonstrando a sua beleza. Isso é demais. Não existe nenhuma outra cultura uma demonstração de um Deus que abençoa sendo bonito. E Ele cria o ser humano bonito porque Ele é bonito. Adorai a Deus no que da sua santidade? Na beleza. E Ele mostra a sua face querendo abençoar. E você fala, Ele fala assim: você quer ver algo bonito? Olha para mim. Aí olha para você e fala assim: quando eu te fiz, o modelo que eu tirei para fazer o seu rosto era o meu. A coisa mais bonita que existe foi usada como modelo de feitura para o homem. Quando ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para quê? Façamos o homem à nossa imagem, a mesma coisa. Porque glorificar-se é demonstrar-se. Quando Deus se glorifica é porque Ele quer se fazer conhecido. E quando Deus fez você é porque Ele queria se fazer conhecido. Adão ia fazer filhos. E como deveriam ser os filhos de Adão? Capítulo 5 de Gênesis.
Verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um... Como? Conforme a sua... E lhe deu o nome de... Sete. Deus faz um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele chama Adão. E aí qual que é o projeto? Adão faz um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele chama Sete. Então a imagem de Deus se reproduz de filho em filho, e o plano é que a terra toda se encha. Se encha de quê? Da glória de Deus. Amigo, amiga, em nome de Jesus, atente o que eu vou dizer. O projeto divino é que a terra toda se enchesse da sua glória por meio de pessoas. Conforme as pessoas fossem multiplicando, a imagem de Deus ia se multiplicando e ela ia tomar toda a terra. E qualquer canto da terra se veria Deus por meio das pessoas. O foco da glória de Deus na criação são as pessoas. Pessoas à sua imagem. O que Deus mudou do seu plano? Absolutamente nada. Nada. Ele continua pensando a mesma coisa, agindo da mesma forma e te chamando a fazer a mesma coisa. Eu queria destacar aqui uma coisa. O mandamento que Adão recebe é o de multiplicar a glória de Deus. O primeiro mandamento não é não coma o fruto. Entende? A Bíblia faz questão de dizer primeiro o que Adão tinha que fazer, para depois dizer o que ele não tinha que fazer. E onde é que está o sucesso de Adão? O sucesso de Adão estava em fazer filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. O sucesso dele não estava em passar o resto da eternidade sem comer um fruto. O sucesso de Adão estava em passar o tempo todo glorificando o Senhor. Você entendeu? Sim? Creu? Sim? Deus define a santidade naquilo que Ele nos chamou a fazer, antes de dizer aquilo que nós não temos que fazer. Adão se faz bem sucedido quando espalha a glória de Deus, e não quando Jesus aparecesse 500 mil anos depois e falasse assim: ó, nunca fiz nada de errado. Não era isso que era o plano. E é por isso que as pessoas que estão ouvindo Jesus no Sermão do Monte, elas vão ser bombardeadas com uma tonelada de teologia e a pura de Jesus, quando ele olha para eles que estão ali, para mim, para você, e fala assim: para de bater no peito e se achar um crente bem sucedido, listando coisas que você não faz. Não é disso que eu estou falando. Se você está chegando para mim e dizendo que você é um cristão super bem sucedido porque nunca matou ninguém, eu gostaria de dizer para você que a maior parte absoluta das pessoas compartilham da mesma experiência que você. E quando você olhar para aquela multidão de perdidos, a maioria das pessoas nunca matou ninguém ali. A maioria. E se você for pensar, a maioria absoluta das pessoas que você conhece não é de assassinos, ou você... no seu condomínio lá, todo mundo fala na reunião: eu matei 3, matei 4, matei 5. Não. Estou certo, sim ou não? Ele falou: parem de achar que vocês são cristãos bem-sucedidos porque vocês não adulteram. Porque ainda assim, neste mundo torto, completamente zoado que a gente tem, a maioria das pessoas não adultera. Nossa, Jesus. Ou vocês se juntam no grupinho de vocês lá da faculdade, e todo mundo começa a dizer de todos esses adultérios que cometeu. A maioria não. E por mais que o mundo seja do jeito que é, ainda há escândalos. Aí de vez em quando tem alguém dando uns tiros e alguém ficando bravo e fazendo postagem no Instagram. Estou certo? Sim ou não? A maioria das pessoas que você conhece absolutamente não são ladrões. A maioria. De vez em quando tem uma freadinha no radar para não pagar aquela multa, mas a maioria não é. Certo? Até no Brasil. É assim, no Brasil a gente tem uma inclinação a apaziguar desonestidades. Quem nunca copiou um PDF na faculdade, que atire a primeira pedra.
Estava escrito, a primeira página do Xerox, proibida a reprodução. Aí Xerox, grampeia e entrega ainda. E está tudo certo, a gente continua, tudo bem. Aqui no Brasil a gente não tem esse senso tão forte. Mas a maior parte das pessoas que você bate, você conversa, eles não batem no peito dizendo que são desonestas. Daí eles falam, mas você é crente? Ele fala, então vem aqui. Não tem a ver com aquilo que eu não te chamei para fazer. Tem aquilo que eu te chamei para fazer. Aí ele fala, mas o que você me chamou para fazer eu não consigo. Bingo. Preciso transformar você. Simplesmente você não consegue. Olha aqui para mim. Como é que Adão ia fazer alguém à imagem e semelhança de Deus, queridos? Adão só faria alguém à imagem e semelhança de Deus, fazendo alguém imagem e semelhança dele. Adão só ia fazer alguém à imagem e semelhança de Deus, fazendo alguém à imagem e semelhança dele. Como que você faz seguidores de Jesus? Não tenha dúvida. Antes de qualquer pessoa ser um seguidor de Jesus, ela está seguindo você. Antes de alguém tentar se parecer com Jesus, ela vai tentar se parecer com você. Inevitavelmente. As pessoas vêm para a igreja porque outras pessoas vêm para a igreja. As pessoas cantam canções de Jesus porque outras pessoas compuseram canções de Jesus. As pessoas leem livros sobre Jesus porque outras pessoas escreveram livros sobre Jesus. E as pessoas ouvem de Jesus porque outras pessoas falam de Jesus. E as pessoas aprendem de Jesus porque pessoas como você ensinam de Jesus. E quando elas têm dúvidas sobre o que fazer, elas olham uma para as outras. E quando Deus fala assim, espalhe a minha glória, Ele está dizendo, espalhe pessoas iguais a você. Aí você fala, mas Senhor, não dá. Segura aí. Quantos reinos tinham quando Deus fez o mundo? Um só. Mas vai aparecer mais um agora. Porque assim que o pecado entra no mundo, ele cria um conflito de lógicas e vem dois reinos. E o próprio Jesus admite isso. Falou, aí vem o príncipe desse mundo. Há um governo paralelo e há um convite a todas as pessoas a entrarem neste governo paralelo. E ele vai aparecer inicialmente por uma lógica, que é a lógica de Caim. Dá uma olhada nessa genealogia. Lembra de quando você estudou genealogia pela última vez? Não, nunca estudou genealogia? Hoje vai ser um dia histórico para você. Nós vamos ler genealogia, olha só. Capítulo 4 do livro de Gênesis. É curtinho, tá, gente? E você vai perceber que não dói. Caim teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida. Verso 17, 4:17. E deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade nasceu Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Verso 3. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouça o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque. Escuta o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. E a palavra aqui traduzida como jovem é literalmente uma criança, um menino. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Notou uma coisa estranha aí, gente? Notou uma coisa estranha nessa genealogia? Perceba a estranheza. Se você vê uma genealogia que está no próximo capítulo, não vou ler toda, só para a gente ter um exemplo. Versículo 3 do capítulo 5. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho, a sua imagem, a sua semelhança, conforme a sua imagem, ele deu o nome de Sete. Depois que gerou Sete, gerou esse filho, Adão viveu 900 anos, e teve filhos e filhas, e todos os dias da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Se você ler o verso 8, diz assim, todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu, verso 11, todos os dias da vida de Enos foram 905 anos, e morreu, verso 14, todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Todo mundo dos filhos de Deus termina a sua genealogia dizendo assim, ele morreu, todo mundo morre. Que
Quantas pessoas morrem lá no capítulo 4, na genealogia de Caim? Ninguém morre. Eles não morrem. Eles matam. Eles constroem cidades. Eles inventam a siderurgia. Eles domesticam o gado. Eles constroem impérios. Eles são pais de instrumentos cortantes e de instrumentos musicais. Eles inventam coisas. Eles criam coisas. Eles fabricam poder. Eles se instrumentalizam e dominam o mundo. Eles agem contra os outros. Eles não morrem. Aí vem 7. Todo mundo morre. Vive bastante. Considerar. Morre. Eles só fazem uma coisa. Capítulo 5, o que 7 fez? Qual foi o grande feito de 7 descrito na Bíblia? Fez filho. É isso que ele faz. 7 faz o quê? Filho. E todos os outros descendentes, o que a Bíblia fala que os filhos de Deus fazem? Gerou filhos. Só faz filhos. Aí imagine, eles trocando uma ideia. E aí, Enoque? De boa. O que você fez nos últimos dias? Eu construí uma cidade. Uau! E aí, 7, o que você fez? Filhos. Eu faço filhos. Só tem filhos. E aí, Lameque? 2 esposas. E você? Filhos. E Jubal? Acabei de inventar uma guitarra. E você? Estou indo ali comprar um NAN. Eles só fazem filhos. E quando você bate o olho, qual das 2 genealogias mostram pessoas bem-sucedidas? Uns constroem cidades, domesticam gado, fazem impérios, fazem instrumentos musicais, criam a siderurgia, são os pais da tecnologia. Na Bíblia são os descendentes de Caim. Eles fazem o mundo girar. E os filhos de 7 espalham a glória de Deus pela terra, porque Deus disse que a coisa mais importante que existe na terra para a manifestação da glória dele são pessoas. E o foco está nas pessoas. Conforme os descendentes de Caim vão criando coisas, eles vão depositando toda a sua esperança de salvação nessas coisas. E eles matam pelas coisas, morrem pelas coisas, e o poder deles é advindo dessas coisas, porque se ele é o pai dos instrumentos cortantes, é dos instrumentos cortantes que ele tira toda a sua sobrevivência, a sua significância, o seu nome, a sua glória. Isso vai até Babel, é a mesmíssima lógica. Quando você tem no capítulo 10 a construção da Torre de Babel, os homens pegam e as coisas, pegamos e vamos fazer tijolos aqui, e colocam toda a tecnologia para fazer tijolos, e usam toda a inteligência para construir uma torre, e fazem o betume para juntar lá, e a partir da sua deposição de confiança nas coisas, eles falam: estamos salvos, porque a torre nos salvará. O próximo capítulo é Deus chegando para um homem de 75 anos, e promete para ele, e chama ele para ter o quê? Ele chega para Abraão e fala: Abraão, multiplicarei sobremodo a sua descendência. Sabe que, Abraão, que eu vou falar? Qual que é a sua grande contribuição, Abraão, para a humanidade? Filho. Babel, uma torre. Abraão, um filho. Aí esse povo vai lá para o Egito, queridos. E quando esse povo chega lá no Egito, é flagrante. Eu preciso conferir uma coisinha aqui com vocês, tá? Desculpe se a pergunta foi muito besta, mas nós somos bestas, mais do que a gente acha que é. Quem escreveu o livro de Gênesis? Valendo um abraço aqui, dessa vez é do pastor Josimar, né? Quem escreveu o livro de Gênesis? E quem escreveu o livro de Êxodo? Moisés. Tenha isso bem em mente, é o mesmo autor. Portanto, o vocabulário é o mesmo, certo? E Moisés é um gênio, um dos maiores da humanidade. Está comigo em Êxodo? Sim? Capítulo 1.
capítulo 1, verso 7. Enem, primeira fase. Identifique as palavras em paralelo. 1:7, achou? Mas, note, os filhos de Israel foram o quê? Fecundos. Aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Fala aí o verso. Fala o verso paralelo. Qual foi a ordem que Deus deu para o homem? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Aí Moisés escreveu. Aí ele vai dizer lá em Gênesis 1:7. Mas os filhos de Israel foram fecundos, se multiplicaram e a terra se encheu deles. E Faraó ficou com medo de ficar sujeito a eles. O Faraó olhou e falou: já cumpriu o primeiro mandamento, segundo, terceiro. O próximo passo é sujeitar. Mata tudo. O Faraó é conhecido na história por fazer o que, gente? O que é atribuído aos faraós? Os egípcios nos entregaram uma escrita hieroglífica. Os egípcios faziam cirurgias neurológicas. Os egípcios inventaram os anticoncepcionais. Os egípcios jogavam xadrez. Os egípcios dominavam uma tecnologia de irrigação incomparável. Eles fizeram as pirâmides, eles fizeram as esfinges. Os egípcios são conhecidos no planeta por ser uma nação, uma civilização que entregou para o mundo muitas coisas. O que os filhos de Israel fazem lá no Egito? Filhos. Eles fazem filhos. Eles fazem filhos. Agora eu vou voltar um pouquinho. Qual era a possibilidade dos filhos de Israel cumprirem essa promessa? Serem fiéis ao mandamento, gente. Isso aqui é a parte mais importante. Qual é a lógica de que o mandamento seja ter filhos e esse mandamento agora é recuperado em um homem de 75 anos cuja mulher é estéril? A mulher de Abraão é estéril. E aí o filho dele é casado com uma outra mulher com problemas de fertilidade. E o neto dele vai ser casado com uma outra mulher com problema de fertilidade. E tem tanto problema de fertilidade que a sequência de filhos impossíveis, ela vai de Gênesis até Jesus. Todo mundo ali. Sansão nasceu como? Não dava para nascer. Vai embora. E vai até... E todos os caminhos que eles passam são caminhos de extermínio. Quando o faraó vê as crianças nascendo, o que ele fala? Mata todo mundo, porque as coisas são mais importantes do que essas pessoas. E aí eles saem de lá. E qual é a intenção dos filisteus em relação a eles? Mata todo mundo. E Amã queria fazer o quê? Matar todo mundo. E aí vem Jesus. E o dragão foi para cima do filho, porque ele é a semente prometida. Eu não estou falando para você jogar seu iPhone fora, mas eu estou falando um negócio muito sério no seu coração. A coisa mais importante da história é a imagem de Deus sendo reproduzida no seu rosto, na sua vida, no seu caráter. Deus não te chamou para passar o tempo todo fazendo uma lista de coisas que você não tinha que fazer, enquanto se enche de coisas na sua vida. Não, Ele está falando daquilo que temos que fazer. Mas assim que eu descubro o que eu tenho que fazer, a minha reação é olhar para Deus e falar: Senhor, eu simplesmente não consigo. Eu posso ter batido no peito a vida inteira, dizendo, por exemplo, que eu não sou adúltero. Aí Deus fala: então me mostra o currículo da sua pureza. O texto escrito ali, intenção impura, a palavra ali que é traduzido como impuro é a mesma para limpo. Impuro significa aquele que tem apenas uma intenção. Isso é puro. O impuro é aquele que tem mais que uma intenção no olhar. Isso está falando do nosso tempo como do tempo deles. Se eu cheguei no meu guarda-roupa e eu tinha duas intenções ao escolher a roupa, aquilo já é impuro, mesmo que você não esteja na minha frente. Porque nós vivemos num mundo onde sexualidade é e continuará sendo moeda de troca.
a gente troca, e muitos, e essa cultura está construída em cima de se construir vantagens sobre as fragilidades sexuais das pessoas, todo mundo. Portanto, o mandamento, queridas, não é para homens. Deus está fazendo um comentário para todo mundo. Ele falou assim: o que você queria com aquela fala? O que você queria com aquele olhar? E mesmo que não se queria sexo, a sua intenção está contaminada. Se você quis uma vantagem na relação, aquilo é uma intenção impura. Aí as pessoas olharam para Deus e falaram: Senhor, eu nunca tinha pensado nisso. Falou: mas eu tinha, você não consegue. Ele fala: se você olhar para um outro e chamá-lo de desprezível, porque racá é desprezível. Quando você fala assim, que retardado, o que ele está querendo dizer? Você não está no mesmo nível que eu. Eu sou um humano completo e você é um ser humano incompleto. E ser humano incompleto não é ser humano. Se você olhar para um outro e achar que ele é desprezível, você já matou ele. Por quê? Porque a ordem não matarás está baseada em uma coisa: o ser humano foi feito à imagem de Deus. E você nunca deve olhar para alguém que foi feito à imagem de Deus e dizer essa frase, porque não importa o que ele se tornou, o que importa é a minha intenção para com ele. Ele é a imagem de Deus. Você não chama alguém que foi feito à imagem de Deus disso e nem pensa esse tipo de coisa. Aí eles falam: ixi, na eleição passada a gente usou cada termo. Muitos termos tirados da pecuária e assim por diante. O que Deus fala? Pecado. Eu morri por aquela pessoa lá que você está chamando de idiota. Eu morri por ele. Ele é muito sério para mim. A gente não entende pecado sem antes entender o tamanho do valor daquilo que o pecado atinge. Aí fala: Senhor, não dá. Aí ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque antes da construção vem uma desconstrução. Bem-aventurado aquele que olha para Jesus e fala: Senhor, na boa, não vai rolar. Quando Jesus está dizendo aqui, queridos, ele está falando da história de todo mundo. Porque antes de Moisés ser aquela pessoa que nós fazemos músicas sobre ele, pregamos sermões sobre ele, Moisés foi completamente desconstruído. Ele está ali andando e falando: Senhor, eu tenho um sonho, eu vou entregar meu sonho para ti. Tá bom, qual que é o seu sonho, Moisés? O meu sonho é ser governador do Egito. O que você está querendo fazer com o seu sonho? Entregar para mim. Assim que o sonho de Moisés entrou na mão de Deus, ele quebrou o sonho. No outro dia, ele estava lá no deserto apacentando cabritas. Olha o tamanho da diferença do sonho de Deus e o dele. Você acha que foi legal, sim ou não? Para Moisés? Não, ele visualizava o trono e no outro dia ele está no deserto. Ele foi desconstruído. A gente pode falar de um outro que passou por todos esses processos. Pedro, fala: Senhor, Satanás te reclamou para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Chega para um crente, fala de tudo para ele. Xinga o Fiat Uno com a escada em cima, mas não fala que ele não é convertido, que você vai perder a amizade para sempre. Imagina se eu chegar para você e falar assim: mano, na hora que você se converter, aí você vai ver a igreja bombar. Quem você vai olhar para mim e vai falar assim: o que você acha que você é? Pensa alguém chegando e falando assim: se você se santificar, está imaginando a cena? Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Pedro falou: não, Senhor, agora o Senhor passou do limite. E ele fala exatamente isso: não, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O que Pedro está fazendo? Ele está olhando para Jesus e fala: você está errado. Não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O que ele está fazendo, queridos? Ele está olhando para Jesus e falou assim: a minha análise é melhor do que a sua. O Senhor acertou de Gênesis até agora, mas toda vez que o Senhor fala de mim, o Senhor comete uns equívocos. É isso que ele fez. E quanto a este? Quanto a esse que te importa, ainda te segue. Mas Pedro faz exatamente: queridos, Pedro sou eu, Pedro é você. O que ele está fazendo ali? Ele está vestindo a sua roupa e falando as frases que você fala. Falou: Senhor, o Senhor foi perfeito, em que gênio ao criar o mundo. Aí fala: mas você tem que nascer de novo. Não, Senhor, vamos negociar. Alguém chegou para mim e falou: pastor, vai ter casamento no céu? Eu
comecei a cantar. Então apressa-te. Não vai ter não. Não vai ter não. E o texto não deixa muita margem para interpretação. Ai, Jesus não pode voltar. Aí eu perdi a graça da minha piada. Foi como é que é? Então não é para Jesus voltar? Não, eu nunca sei ainda. O que faz você pensar que quando Jesus se aproxima da sua vida, Ele vai estragar alguma coisa da sua vida? Que você está dizendo para Jesus que seus planos são muito melhores que o dele e que a proximidade dele diminui o tamanho da sua vida. Se Deus não colocou o casamento no céu, é porque Ele vai colocar uma coisa tão boa, melhor. Como? Que ideia é essa de um Jesus que se aproxima e vai desarrumando? E mesmo se Ele desarrumasse, você não entregou sua vida para Ele? Ele tem o direito de fazer isso. Ele pode se aproximar de você e matar você. E está tudo certo, Ele é o dono da vida. Como assim Deus? Não, Deus, o Senhor não tem direito de interferir nisso. É Pedro, tem uma igreja que fala para Deus: Deus rico sou, e de nada tenho falta. Deus fala: não, senhora. O senhor só acertou até o Apocalipse. Quanto a mim, o senhor tem essas análises assim que preciso de uma segunda opinião. Não. Bem-aventurados os humildes de espírito, que olham para Jesus e falam: Senhor, ou é você, ou eu não tenho a menor chance. Menor chance, não tenho. Pedro foi desconstruído, Moisés foi desconstruído, Paulo foi desconstruído. Você está sendo desconstruído. E bem-aventurado é aquele que olha para Deus e fala: faz do seu jeito. Bem-aventurados os que choram, não é o arranhão do carro. Bem-aventurados que choram, porque eles sabem que a lágrima deles e a de Jesus é a mesma. Imagine você entrando numa sala, Jesus está sentado no sofá, chorando aos prantos, e você rindo. Imagina a cena? Jesus lá aos prantos chorando e você rindo. Quando os discípulos de Jesus viram Jesus chorando, eles choraram junto. Bem-aventurados que choram, porque se Jesus e você estão chorando pelo mesmo motivo, não tem muita coisa melhor para aparecer com você. Mas se Jesus está chorando e você está rindo, é que alguma coisa está muito, mas muito errada com a fonte da sua felicidade. Porque essas pessoas que estão chorando pelo luto do eu. Porque entregar o eu é a pior de todas as mortes. Vou começar um hino, você começa a cantar comigo, tá bom? Eu quero ser Senhor amado. Isso é gostoso estar na Bahia. Como um vaso nas mãos do oleiro. Respira e põe energia. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você crê? Diga amém. Você crê que Deus pode fazer você de novo? Se sim, diga amém. Ele pode fazer de você de novo. Mas considere uma coisa: Ele não vai fazer você de novo a partir do que você é. Ele nunca prometeu. Ele faz você de novo a partir do que Ele é. Não existe melhor versão de você. Isso é a lógica do mundo, isso é a lógica de Caim. Não existe melhor versão de você. Todas as suas versões são ruins. Todas. É por isso que ele fala: é necessário nascer de novo. Mas quando você nasce de novo, não é um você melhor. Quando você nasce de novo, quem nasce é Ele. A morte, meus amigos, que não aparece na genealogia de Caim, é uma morte presente. E eu queria que você notasse essa frase, porque é a mais importante que eu tenho para te dizer hoje. Você hoje faz uma escolha como humilde de espírito, como que chora e que é manso. Em que lugar da sua vida estará a sua morte? Se você optar por ter a morte no começo, como Paulo escolheu, você passará o resto da sua vida sem medo da morte, por uma razão simples: ela já aconteceu.
Paulo fala: não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, e este viver que agora vivo na carne, eu vivo no poder do Filho de Deus. Não sou mais eu quem vivo, porque crucificado estou com Cristo. A morte na vida do crente está no começo da história. A morte está ali. A gente morre para nós mesmos e vive para Ele. Portanto, não há mais morte no processo. E você pode ler todos os demais capítulos e não encontrará mais morte, porque ela está no passado do Filho de Deus. A culpa está no passado dos filhos de Deus, e a exposição está no passado. Nenhum dos ombros aqui presente é capaz de suportar uma exposição. Isso é claro. Bem-aventurados os humildes, os que choram e os mansos, porque se você estiver presente em qualquer lugar onde toda a sua história é profusamente exposta, você vai ter um dano psíquico. Sim ou não? Sim, e nós lutamos. A gente puxa a espada se alguém ousar dizer aquilo que a vida toda a gente passou escondendo. E não tem ninguém que não tem nada para esconder. Ninguém. Deixa eu falar assim, viu? Vamos falar sobre maio de 98? Não, vamos mudar de assunto. O que Deus fez? Ele pegou tudo que você tem de podre e expôs nele, porque ele é o único ombro do universo que suporta uma exposição tão grande. Jesus é bonito, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que nos desejasse. Por quê? Porque era você exposto, e exposição é insuportável. Na sua vida, a exposição do pecado está no passado, ela já aconteceu. Mas existe um outro caminho: deixar a morte para o futuro e para a exposição para o futuro, porque na vida do ímpio a morte está no futuro, uma hora ele vai morrer. A exposição está no futuro, e se a morte não aconteceu no passado, as pessoas vão temer o futuro, porque o futuro é morte. E se o juízo, o julgamento e a exposição dos pecados não estiver no passado, lá na cruz, ela estará no futuro. E ela vem acompanhada de fogo. Bem-aventurados os mansos que falam para Deus, falam: Senhor, me exponha em Ti. Me exponha em Ti. Que a minha vida esteja em Ti, mas simplesmente eu não consigo ser o que o Senhor chamou eu para ser. Então, age por meio de mim. Bem-aventurados os mansos, eu termino te chamando para descansar. Descansar. Ser manso não é elogio mesmo, mas Deus elogiou os mansos, porque o manso não é o não reagente. A gente fica bravo, sim, está tudo certo, às vezes fica bravo, mas o manso é o rendido. O manso é aquele que fala: vai ser do seu jeito, tá bom, eu vou parar de ficar fazendo um projeto para o Senhor assinar. Eu vou parar de dizer: Senhor, eu tenho um plano. Para aquele que tem um plano para a minha vida. Ser manso é aquele dizer: tudo certo, Senhor, só os mansos dormem. Eu tenho 2 cachorros lá em casa, o pecado e a graça. O pecado é um shih tzu, bravo, xarope, todo sentimental assim, ele todo mascarado. E tem a graça, que é um bull mastiff, tem quase 70 quilos. Ele é graça, a graça é grande, a graça é maior que o pecado. Eles não passeiam igual os vira-lata da rua. Os vira-lata da rua passam no portão lá e tiram uma onda com eles, porque eles vão para onde quiser, e os meus cachorros tudo preso lá. Os vira-lata da rua odeiam tomar banho. Os meus cachorros também odeiam tomar banho, mas os vira-lata passam lá tal, eles ficam latindo no portão desesperados, e os vira-latas curtem as liberdades deles. Os vira-latas morrem de fome, os meus cachorros não. Eles estão presos e vivos, porque eles têm dono. Simples assim. É por isso que eles comem, que eles dormem. É por isso que eles estão vacinados, porque eles têm dono. A falta de liberdade deles é exatamente a razão da vida deles. O ímpio vive preso na sua liberdade, enquanto Deus te chamou para ser manso e viver livre na escravidão à graça.
um índio saiu para caçar. Num dia de péssimo, não aconteceu nada. Aí, sabe aquele dia que não acontece nada? São dias de reflexão, né? Que dia que você mais refletiu na sua vida? O dia que você bombou, que não conseguiu tirar a carta. Você não voltou reflexivo, né? E ele olhou e falou assim, mas como assim, né? Isso aqui deve ter um dono. Porque eu saí do nada e vim para cá e eu vou pegar um bicho e voltar, mas alguém deve estar... Eu devo ter pegado alguma coisa. Não é possível, isso aqui deve ter um dono. E se deve ter um dono, ele deve me escutar. Aí subiu numa pedra e gritou assim: grande espírito da floresta, eu preciso voltar com a caça. Minha esposa e meus filhos estão com fome. Me dê a caça, humildemente. Adivinha o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele ficou gritando lá. Aí ele pensou assim: não, peraí, não é assim também. Aí ele falou: grande espírito da floresta, eu não vou, não vai ser de graça. Eu vou deixar para você aqui o meu cocar. Esse cocar é do meu tataravô. Eu vou deixar aqui e você me entrega a caça. E um silêncio dominou. Estou bem, ok. Grande espírito da floresta, estragarei a ti o meu mocassim e colocarei sobre essa pedra. E o silêncio continuou. Subiu e gritou: grande espírito da floresta, isso é constrangedor, mas deixarei o meu colete e a minha calça aqui. E ficou nu, esperando. E adivinha o que aconteceu? Nada, mais uma vez. Aí então ele fala: grande espírito da floresta, estão aqui meus instrumentos, meu arco e minha flecha, mas não posso voltar para casa sem nada. E mais uma vez ele ficou falando sozinho. Grande espírito da floresta, minha última coisa, eu não tenho mais nada para te dar, eu entreguei tudo. Então eu vou deitar aqui e me entrego para ser seu servo. Mas eu volto para casa com a caça. E assim que ele deitou na pedra, ele viu um servo saindo da floresta e parou quietinho. Ele falou: grande espírito da floresta, você pode me emprestar o arco e a flecha? E ele pegou o arco e a flecha e matou o bicho. E ele gritou: grande espírito da floresta, tudo aqui é teu. As árvores são suas, os animais são teus, o céu é seu, a lua, o sol é tudo teu e eu sou teu. Portanto, eu vou cuidar desse mocassim como se fosse teu, porque é teu. E vou cuidar dessa calça, desse colete, desse cocar, e desse arco e dessa flecha, e de mim mesmo. E vou me conservar, porque eu sou teu. E voltou para casa. E passaram anos, os filhos dele cresceram. E num dia, inesperado, ele viu um missionário falando numa língua estranha e outro traduzindo, e o missionário falava de um Deus criador dos céus e da terra. No meio do sermão ele me levanta e fala assim: como é o nome dele? Aí o missionário falou: Jesus. Jesus, ele gritou, feliz da vida, o grande espírito da floresta, e eu o sirvo há anos, e faz anos que eu sou dele. Bem-aventurados os mansos, porque eles se baseiam naquilo que Deus faz nele, e não nas coisas que eles constroem. Onde está a sua salvação? Na sua capacidade ou na de Deus? Onde está a tua salvação? Quem hoje está te salvando de não ser importante? A sua faculdade ou Jesus? Quem hoje está te salvando de não ter moral com a galera? O seu carro, a sua roupa, os seus seguidores ou Jesus? Quem hoje está te salvando de não ser desempregado e de não passar fome? A sua técnica ou Jesus? Quem hoje está te salvando dos erros que você cometeu? A sua habilidade de mascarar os erros ou Jesus? Quem hoje está te salvando? Bem-aventurados os mansos, os humildes e os que choram. E eles estão todos aqui. Eu vou orar com você daqui a alguns segundos. Simples a minha oração. Eu vou dizer: Senhor, seja meu salvador de tudo.
E se tiver que quebrar, quebre. Quebre. Só não deixa eu me apaixonar pela minha própria voz. Não me deixa me apaixonar por mim mesmo. Não deixa. Não deixa eu lutar contra a tua mão porque eu gosto de quem eu sou. Não. Eu quero gostar de tudo que é teu em mim. E nada mais que isso. Eu quero te encontrar em mim. E essa é a minha oração. E eu vou orar no seu lugar. Mas eu vou dar um tempo para você, porque eu vou pedir para você se posicionar. Você vai ouvir uma canção agora que vai te chamar para pensar, para refletir e para dizer. E eu vou falar para o seu coração daqui a minutos. Eu vou dizer que eu vou orar no seu lugar e vou pedir para Deus quebrar você e que você não impeça isso. Para Ele desconstruir você e que você não impeça isso. E que você desgoste de tudo que não é dele em você e que você não impeça isso. E que você chore pelo que ainda existe que é seu e não é de Deus. Mas que você se renda e viva a alegria da desconstrução. Feche seus olhos enquanto você ouve. Entregue a Deus. E quando Jesus perguntar quem é o bem-aventurado, que você daqui a alguns minutos diga: eu, Senhor, faz o que você quiser. Você crê, diga amém. Você pode ficar em pé. Não faça planos para você mesmo. Entregue seus planos para Deus. Entregue seus planos. Não peça para Deus abençoar seus planos, não hoje. Peça para que os planos abençoados de Deus entrem em curso na sua vida. Peça lágrimas. Peça lágrimas. Não as que te matam, mas as que te renovam. Eu sei que pode ser que amanhã a gente não esteja no mesmo público de novo. Então eu preciso te fazer uma pergunta que vai te dar paz na sua resposta. Se você veio para cá hoje e você estava enfrentando algumas lutas sobre si mesmo, e nisso eu posso dizer, eu sei do que você está falando, de olhar para si mesmo e falar assim: Senhor, eu fracasso até naquilo que eu me pretendo em relação a você, mas eu quero ter pelo menos um relacionamento bem sucedido contigo. Eu quero isso, se alguém perguntar alguma coisa de mim, e se eu não falar que eu nunca fiz nada de certo na sua vida, que digam que eu fui seu amigo. Mas eu quero isso, e não quero ser fracassado nisso. Eu quero entregar o nosso relacionamento para ti. E você queria fazer isso por meio de uma oração de entrega hoje. Você teria a coragem, a humildade, a mansidão de vir aqui na frente orar comigo? Estou indo aí para te receber. Diz: Senhor, eu quero um relacionamento de sucesso. Então, eu me rendo. Cheguei. Meu braço também. Vem, trancar o corredor, mas vem tipo a mulher com fluxo. Vem tocando. Eu vou dizer para você o que eu vou orar. Eu já disse e vou repetir. Eu vou pedir para você ser desmanchado, tá bom? Tá bom? Mas quando ele desmancha, o que ele faz no lugar é extraordinário. Senhor, por causa de Jesus, e o louvamos por isso, é que a gente consegue aqui, neste momento, neste lugar, falar francamente contigo e começar essa conversa te chamando de Pai. E juntos como igreja, como povo, com tantos rostos, histórias diferentes, expectativas diferentes, traumas e alegrias, a gente pode dizer: Pai nosso, porque nos unimos nos nossos fracassos. Todos somos pecadores, todos somos carentes de Ti, mas pela graça de Deus nos unimos em Jesus.
na história de sucesso que o Senhor constrói em todos nós, nos cobrindo com a tua justiça. Estamos diante de ti para admitir, Senhor, que a gente simplesmente não consegue e quer dizer que vai parar de tentar. Queremos admitir diante de ti, pedir a ti, que se for para sentir tristeza hoje, que seja pelos centímetros, pela distância que nos encontramos de ti, mas que isso vai acabar hoje. Então a gente quer voltar para a cruz, te contemplar ao pé da cruz, e se for para chorar, vamos chorar a diferença que existe entre o que o Senhor é e o que a gente é ainda. Mas a gente se rende em mansidão, aceitando o teu convite, porque cansados e sobrecarregados nós estamos, e entregamos a ti o nosso fardo, o nosso jugo, a nossa mala cheia de coisas, cheia de apostas que a gente perdeu, cheia de promessas não cumpridas e tantas coisas desse mundo a qual nós já confiamos a nossa salvação. Entregamos, Senhor, o nosso jugo para tomar o teu e no teu caminhar até o fim. Quebra a nossa vida, Pai, e faz de novo. Faz do jeito que o Senhor quiser, mas que nenhuma circunstância nos encontre separados. E quando o mundo nos olhar, quando o universo nos olhar, e quando quiserem nos identificar, que sejamos identificados como amigos teus, bem-sucedidos em andar contigo, bem-sucedidos em pedir perdão, que a gente tenha o pedido de perdão como prática imediata, bem-sucedidos em dizer: Pai, errei, mas não me deixe ficar aqui, bem-sucedidos em pedir socorro, bem-sucedidos em colocar toda a esperança naquele que nos amou, em ti. Senhor, que saiamos daqui ouvindo a mais importante de todas as frases que possamos ouvir neste ano: Filho, vá em paz, porque eu te amo. E que ninguém aqui tenha um átomo de sensação de estar indo embora sozinho, mas da maneira como estamos juntos e abraçados aqui, que tenhamos essa certeza de que o plano é teu e foi o Senhor que nos chamou, e que nenhuma circunstância nos encontre separados, em nome de Jesus, amém, amém. Falei de abraço, então se tem alguém a 20 metros de distância de você, para menos, aproveita, dá uma abraçada forte. Esse abraço vale uma foto.